Boa noite. Líderes do G20 chegam a acordo para a formação de uma aliança de combate à fome e à pobreza. E você vai ver também os pontos principais da declaração final dos líderes divulgada no Rio. Primeiro dia da reunião de cúpula dos líderes do G20 tem foco no combate à fome. Tudo isso e mais agora no meu canal. Líderes mundiais reunidos no Rio de Janeiro chegaram a um acordo para a divulgação do documento final do encontro do G20, e o resultado mais concreto disso é a formação de uma aliança global de combate à fome e à pobreza. Essa era uma das propostas formuladas pela presidência brasileira. O encontro de cúpula às margens da Baía de Guanabara começou pouco antes das 9 da manhã. Lula e a primeira-dama Janja deram as boas-vindas aos líderes das principais economias no Museu de Arte Moderna, reformado especialmente para a cúpula do G20. Participaram da reunião representantes de 19 países das Uniões Europeia e Africana. Esses países, juntos, são responsáveis por 85% das riquezas produzidas no mundo. Líderes como o presidente francês Emmanuel Macron, o presidente da China Xi Jinping foi um dos últimos a chegar e recebeu um cumprimento com a cordialidade brasileira. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, evitou a rampa, pegou o elevador para encontrar Lula e teve tempo para admirar a paisagem carioca. Lula recebeu com simpatia a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni, mas teve também um aperto de mão sem sorrisos. O presidente Lula recebeu assim o presidente da Argentina, Javier Milei, que chegou acompanhado da irmã Karina. O presidente russo Vladimir Putin não veio e o chanceler Sergei Lavrov representou o país. Putin poderia ser preso se viesse ao Brasil. Ele foi acusado de crimes de guerra na Ucrânia pelo Tribunal Penal Internacional. No domingo 17 de novembro, a Rússia atacou a Ucrânia com drones e mísseis. O assunto repercutiu na reunião de cúpula. O presidente Lula abriu a cúpula do G20 com um dos temas que o governo brasileiro estabeleceu como prioridade: a criação de uma aliança global contra a fome e a pobreza. No discurso de abertura, o presidente Lula anunciou que, depois do G20, a aliança vai iniciar os trabalhos para adotar medidas que prometem beneficiar mais de 650 milhões de pessoas no mundo até 2030. Abre aspas, compete aos que estão aqui em volta desta mesa a inadiável tarefa de acabar com essa chaga que envergonha a humanidade. Por isso, colocamos como objetivo central da presidência brasileira no G20 o lançamento de uma aliança global contra a fome e a pobreza. Este será o nosso maior legado. Não se trata apenas de fazer justiça, fecha aspas, completou o presidente brasileiro. Essa é uma condição imprescindível para construir sociedades mais prósperas e um mundo de paz. Fecha aspas, diz Lula no primeiro dia de encontro da cúpula do G20. Apesar de ter sido lançada no G20,
a Aliança Global de Combate à Fome será um órgão independente. A previsão é que comece a funcionar na metade do ano que vem. A aliança receberá doações e terá escritórios para ajudar países em desenvolvimento a combater a fome com dinheiro e projetos. Entre eles estão programas de transferência de renda, merenda escolar saudável e agricultura familiar. 82 países fazem parte da aliança, além de 26 organizações internacionais, 9 instituições financeiras e outras 34 organizações não governamentais e filantrópicas. O Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, colocou à disposição 25 bilhões de dólares, o equivalente a 140 bilhões de reais. Abre aspas. Ao mesmo tempo que estamos colocando esses recursos para financiar, também estamos doando para capacitar. Ou seja, para levar aos governos, aos municípios e aos governos estaduais, a capacidade de gerar os projetos de poder chegar à ponta. Fecha aspas, diz Ilan Goldfarb, presidente do BID. A Argentina foi o último país a aderir. Em nota, o governo argentino criticou o papel do Estado no combate à fome e à pobreza, afirmando que a solução está em políticas que favoreçam o livre mercado. Abre aspas, ele tem posição de defesa do liberalismo, de solução pelo mercado, mas propostas que a Argentina defende estão nos termos da aliança, como o caminho da qualificação do emprego e o apoio ao empreendedorismo. Fecha aspas, diz Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento Social. Depois do almoço, mais de 50 líderes foram até os jardins do MAM, M-A-M, para tirar a foto oficial da Aliança contra a Fome. Um ato simbólico de união. A última foto oficial do G20 havia sido tirada em 2021, em Roma, na Itália. Nos 2 anos seguintes, as autoridades não quiseram o registro ao lado de representantes da Rússia. Mas Joe Biden e os líderes da Itália, Giorgia Meloni, e do Canadá, Justin Trudeau, que estavam em reuniões bilaterais, se atrasaram e ficaram de fora do registro histórico. Biden, inclusive, deixou o MAM, M-A-M, e não participou da segunda parte do evento, quando o assunto foi a reforma da governança global. No último discurso do dia, o presidente Lula destacou a necessidade de instituições como as Nações Unidas abrirem mais espaço para países emergentes, principalmente no Conselho de Segurança, que não tem sido capaz de parar as guerras. Abre aspas, a omissão do Conselho de Segurança tem sido ela própria uma ameaça à paz e à segurança internacional. O uso indiscriminado do veto torna o órgão refém dos 5 membros permanentes. Fecha aspas, diz o presidente brasileiro. No encerramento, o Brasil passará a presidência do G20 para a África do Sul. A seguir, os pontos principais da declaração final dos líderes divulgada no Rio.
A aprovação da declaração final do G20 foi divulgada na noite desta segunda-feira, 18 de novembro. Além do combate à fome, o documento avança em outros pontos. O documento abre com o compromisso de construir um mundo mais justo e um planeta mais sustentável, sem deixar ninguém para trás. Logo em seguida, aborda a situação política e econômica internacional. A declaração demonstra preocupação com os conflitos e guerras em andamento. Reitera que todos os estados devem se abster da ameaça ou uso da força para buscar aquisição territorial. E expressa profunda preocupação com a situação humanitária catastrófica na faixa de Gaza e a escalada no Líbano, enfatizando a necessidade urgente de expandir o fluxo de assistência humanitária e reforçar a proteção de civis. O G20 reitera o compromisso inabalável com a solução de dois estados, Israel e Palestina, vivendo lado a lado em paz, e pede também um cessar-fogo em Gaza e no Líbano. Em relação à guerra na Ucrânia, o documento destaca o sofrimento humano e os impactos para a segurança alimentar e energética global, e saúda todas as iniciativas que apoiam uma paz abrangente. Sobre desenvolvimento sustentável e transição energética, o G20 reafirma os compromissos para intensificar ações urgentes para enfrentar as crises climáticas com base no Acordo de Paris e empreender esforços para limitar o aumento da temperatura média do planeta a 1,5 graus Celsius. Em relação à reforma das instituições de governança global, o G20 se compromete a reformar o Conselho de Segurança para alinhá-lo à realidade do século XXI, tornando-o mais representativo. Após a aprovação da declaração, os chefes de Estado se reuniram na noite desta segunda-feira, 18, em um coquetel oferecido pelo presidente Lula no Museu de Arte Moderna. O trabalho termina na terça-feira, 19 de novembro, mas ainda tem muita coisa para acontecer. 2 reuniões serão feitas para falar sobre o terceiro pilar, que é a sustentabilidade. Ou seja, no próximo vídeo eu vou falar do segundo dia, ou seja, do último dia do G20. Eu termino por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Desejo a você uma boa noite e até amanhã.